Mateus capítulo 15, nós vamos ler o versículo 22 e o 28. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Agora vá para o versículo 28. Olha o que diz. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então, todos que fizeram esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus! Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Meus amados, como essa é uma palavra bem conhecida por muitos, eu quis trazer apenas esses 2 versículos, para que a gente, logo de saída, começasse a pensar no que aconteceu com essa mulher. Porque no versículo 22, a gente tem aí uma mulher que veio de sua casa até Jesus, e no versículo 28, a gente tem uma mulher que volta para a sua casa com Jesus. A gente vê no versículo 22, uma mulher que vem desesperada, agoniada com um grande problema. A gente vê uma mulher clamando, e no versículo 28, a gente vê uma mulher que volta para sua casa agraciada. No versículo 22, a gente vê uma mulher que chega gritando por socorro, porque o problema que ela tinha em casa com sua filha, só ela sabia explicar. É daqueles que, quando a gente tem, só a gente, e às vezes nem a gente, sabe explicar o que acontece. Nós todos podemos imaginar assim o que era a vida daquela mulher, que sim, como todos, gostaria de ter uma paz em sua casa, gostaria de viver uma vida tranquila, quem sabe olhando para outras pessoas e dizendo: olha, eu queria ser como os meus vizinhos, ou como os meus parentes, mas ela não conseguia. Porque a filha, como ela mesma diz aqui, apresentava problemas espirituais tão graves, que certamente alterava todo o modo, não só da vida dela, não só do modo dela viver, como também do modo de viver de toda a família. A gente pode imaginar. Mas no versículo 28, ela volta para casa com um milagre liberado sobre a vida dela. E quando ela chegasse em casa, como ela chegou, encontrou uma situação completamente diferente. No versículo 22, a gente vê uma mulher chegando sozinha. E pior, ela foi mal recebida. Não, ela não foi recebida por aquele grupo de braços abertos, oferecendo um lugar para sentar, ou um copo de água para se acalmar. Mas no versículo 28, ela volta para casa, acompanhada do Senhor Jesus. Ela volta com uma fé aprovada por Ele. Então, vamos lá, irmãos.
todos os que aqui estão, que precisam de um milagre, deixa eu te dizer, que você pode voltar para a tua casa com Ele. Amém? Você crê nisso? Sabe por quê? Porque aquele Jesus que recebeu aquela mulher naquela ocasião é o mesmo Jesus que está em nosso meio nessa noite. E está te recebendo também. Não sei como é que está teu coração. Mas também, você acha que isso importa muito? Porque Ele mesmo, já sabia do que você trazia no teu coração até antes de você sair da tua casa. Mas quando Ele te viu chegando aqui, o olhar dele foi sobre você. E pode ter certeza que Ele já começou a preparar palavras para você. E Ele sabia de todos os que estavam aqui e conhecia o coração de cada um. E o Senhor Jesus é assim. Ele trabalha de uma maneira tal que vai envolvendo todos que estão na sua presença e vai liberando bênçãos, conforme sua graça e misericórdia. Meus amados, eu quero dizer para você que havia um motivo para ela ir até Jesus. Você sabe aquele dito gospel? Acho que você vai saber. Ele diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela... Olha como a igreja conhece. Olha, só para ficar claro, quem não vem pelo amor, vem pela... Olha como todo mundo conhece isso. Mas eu quero que você saiba que isso não é um versículo. E que também não é uma verdade. Porque presta atenção, esse dito que eu estou chamando de gospel aqui, porque corre no meio evangélico há muito tempo, ele afirma que ou a pessoa vem por uma causa, ou vem por outra causa. É isso ou não? Quem não vem pelo amor, então vem pela dor. Mas o que nós sabemos é que tem gente que não virá, infelizmente, nem pelo amor e nem pela dor. Bem verdade que muitos foram tocados de fato pelo amor, porque receberam a palavra da salvação e de bom grado abriram os seus corações e deram crédito à palavra do Senhor, independente do profeta, independente do pregador. Sabia que aquilo vinha de Deus para a sua vida, que fazia sentido, que era forte, que era sério, que era para ele, e ele tomou posse daquilo. E se apresentou por amor, mesmo sem ter nenhum problema em sua vida, ou ter problemas corriqueiros, e talvez até com problemas graves, mas não foi essa a causa de ter se apresentado diante do Senhor. Alguns desde criança são influenciados por aqueles que têm uma fé verdadeira, por gente que usada por Deus, trouxe uma mensagem numa hora que você precisava ouvir algo maior do que simplesmente vai dar certo, estamos juntos, e aquela palavra tocou seu coração. Então, por amor, de fato, muitos vêm para o Senhor Jesus. Pela dor, então, nem se fala. A Bíblia é cheia desses casos. Aqui mesmo, eu não vou pedir para levantar a mão, mas tanta gente foi na hora mais difícil de sua vida, quando não tinha mais o que pensar, quando não tinha mais o que fazer, quando não tinha mais para onde olhar, olhou para Jesus e correu para os pés dele, como fez essa mulher, como fez tantos outros. A gente pode lembrar aqui de vários, que na hora terrível se chegou até Jesus. Mas infelizmente, meus irmãos, tem muitos
que o amor não está interessando. Não querem saber de um amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo padece. O amor companheiro que compartilha as horas felizes, mas também aquelas mais difíceis. Então, amor não significa muito. Querem outras coisas. Quem sabe poder, sucesso. Quem sabe prazer, alegria. Você já sabe essas coisas. Mas amor, às vezes nem por outra pessoa. Às vezes o único amor que tem é para si mesmo. E olha lá. E a dor para muitos não quebranta o coração. Para muitos, a dor até piora, porque endurece mais. Inexplicavelmente para nós que cremos, tanta gente manifesta até mesmo uma aversão ainda maior por Deus e por sua palavra, porque ele está sofrendo, e sem ter dado nenhum passo na direção do Senhor, é capaz de acusá-lo, de permitir que ele passe por certas dificuldades. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas nessa noite, o foco dessa palavra não é exatamente para aquele que não veio. O foco é para mim. E o foco é para você que está aí. Para você que veio, porque foi tocado de alguma forma, e você quer saber? Não importa se foi pelo amor ou pela dor. Deixa eu te dizer que vir pela dor não é uma vergonha. Jesus permitiu, abriu as portas de acesso a Ele, por conta das dores que tantos sofriam. Vir pela dor não é vergonha. Sabe o que é? É simplesmente ser humano. Ser humano. Pergunta para o irmão aí, você é humano? Não precisa perguntar não, estou brincando. É que às vezes me dá vontade de fazer essa pergunta, apesar de eu não gostar, mas parece que é legalzinho, não sei. É simplesmente ser humano. E nós todos somos. Mesmo com um tempo de igreja, nós permanecemos sendo humanos. É por isso que muitas vezes a nossa fé dá uma oscilada. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que nós queremos. Sempre tem a ver com a fé. Aquele que recebeu o Senhor Jesus, aquele que creu em sua palavra, aquele que declarou publicamente que aceitava ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e permanece. Você que ficou, você que entrega teu culto ao Senhor, tua adoração, você que continua confiando no poder da oração, você que está participando de um estudo da palavra de Deus para crescer no conhecimento, você que trabalha na obra do Senhor, está envolvido com uma área ministerial, você que permaneceu. É com você, meu irmão, comigo, que a palavra do Senhor quer falar nessa noite. Porque sabe o que o Espírito Santo me revelou? Que muitos podem ter uma vida muito mais abençoada do que é. Me fez pensar que se uma mulher, que nem era judia, não era do grupo escolhido por Deus, não fazia parte do plano inicial de salvação que veio para os judeus,
A Bíblia diz que ela era cananeia, Ciro-fenícia, era de outro lugar, que conhecia outros deuses, que tinha outras religiões, que vivia afastada desses caminhos que o Senhor Jesus pregava. Então, de repente, ela resolve chegar e no mesmo dia ela recebeu essa bênção. Que, meu irmão, como é que você explicaria se você estivesse no lugar dela? Qual seria o seu sentimento se você tivesse chegado aqui nessa noite, carregando um verdadeiro imbróglio na sua casa, um nó espiritual, algo que fosse capaz de fazer você pensar que o problema é, de fato, demônio. Não se trata de uma mulher, não se trata de um homem, não é um problema com pessoas, não é um problema no trabalho, não é um problema com político, com autoridades, não é um problema comercial, não, é um problema espiritual. A mulher chegou e disse: minha filha está miseravelmente endemoniada, e o Senhor Jesus, eu tenho certeza que se não fosse isso, é lógico que ele ia chegar e dizer assim: mulher, não fala uma coisa dessa. Isso não é espiritual, mas falando que é demônio, mas isso é psicológico. Mas Jesus não fez isso. Jesus ouviu aquela mulher. Então eu penso que se uma pessoa que malemar conhecia Jesus, só tinha ouvido falar nele, que talvez Jesus fosse para ela uma última esperança. A palavra do Senhor está falando com gente que tem problemas que não pode ser resolvido com dinheiro, que não pode ser resolvido com médicos, que não pode ser resolvido com pessoas. E ela vê em Jesus, quem sabe, uma última saída. E vai até ele, não vai de qualquer jeito. E não vai para experimentar, para ver o que dá. Ela vai com uma firmeza de fé que nem os discípulos tinham. Por que não tinham? Você vai ver daqui a pouco, a gente vai acabar lendo aí um versículo, onde, quando a mulher começou a gritar ali, e não parava de clamar, os discípulos disseram para Jesus: Senhor, despede essa doida. Ela está atrapalhando aqui o negócio. Então, que fé tinham os discípulos? Mas que fé tem você? Que tipo de fé você tem? Porque se uma mulher que chega assim do nada, sai no mesmo dia abençoada e com uma graça tão grande, irmãos, você pode imaginar quando ela chegou na casa e ela encontrou com a filha, e a filha correu para ela e deu um abraço na mãe e disse: mãe, que bom que você está aqui, me abraça, que eu não sei o que está acontecendo, mas eu tô sentindo coisas diferentes. Como é que foi essa conversa? Eu não sei falar, mas eu posso imaginar. Posso imaginar também que tem gente aqui nessa noite que gostaria de voltar para casa e encontrar uma situação completamente diferente. E eu sou uma dessas pessoas. Então a palavra do Senhor está falando conosco. Por quê? Se aquela que chegou do nada é tão abençoada, aqueles que passam tanto tempo na presença, tanto tempo ouvindo, e ao mesmo tempo, passa tanto tempo querendo uma bênção, e a bênção não acontece? Nós sabemos que pode ter a ver com o tempo de Deus. Que crente que não sabe disso? Quem é que não sabe aqui que Deus tem o tempo certo
de realizar as coisas. Quem é que não pode lembrar aqui do que está em Eclesiastes 3, tão conhecido, há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do sol? Nós sabemos que pode ter a ver com o tempo de Deus, mas acontece que pode ter a ver também com o tipo de fé que nós estamos apresentando. Porque parece que vai passando o tempo e estar na igreja não significa exatamente que você cresceu espiritualmente. O tempo de igreja, irmãos, não representa exatamente a maturidade espiritual que nós devemos ter. E nem a frutificação. É duro ouvir isso, mas ao mesmo tempo, eu sinto que é com amor que o Senhor entrega essa palavra para nós. Sinto que é para que a gente seja tocado de uma maneira tal a reconhecer que coisas que nós acreditávamos que ia acontecer, mas um tempo passou, agora você perdeu a esperança, não tem mais expectativa de ser curado, não tem mais a expectativa de ser liberto, não tem mais a expectativa de mudar tudo o que está acontecendo na tua vida, a gente vai perdendo. Eu sinto que com amor o Senhor está dizendo, viu, você que ficou comigo, você acha que eu não vou fazer por você o que eu fiz por aquela mulher? O problema é que a gente vai acostumando com aquilo que a gente vai vivendo no Evangelho, vai vendo tantas novidades, são tantas informações. Eu não sou contra informações, eu gosto das informações, gosto de informações sobre a área que eu trabalho, gosto de informações sobre política, eu gosto. Se você não gosta, está tudo bem também. E eu também nunca vou discutir isso com você, mas eu gosto. Eu gosto de saber o que está acontecendo no Brasil. Eu gosto de saber das notícias mundiais. Eu gosto de ter informações. E até mesmo gosto de saber o que está acontecendo no meio gospel. Infelizmente, a gente vai vendo coisa ruim de um lado, mas também tem coisa boa do outro, e daí? O problema é, o que a gente faz com tudo isso? Sabe, irmão, é como, por exemplo, o seguinte, o limão você vai receber de qualquer jeito. Agora, você tem que escolher se você vai chupar esse limão com casca e tudo, ou se você vai fazer uma limonada. Nós precisamos reter o que é bom. E nós precisamos aprender também a ter a nossa própria interpretação sobre aquilo que nós estamos ouvindo. Deixa eu perguntar, quem tem... Levanta a mão quem tem uma Bíblia, ou aqui ou em casa, mesmo que você não esteja com ela aí. Então pronto, era isso. Você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é a única coisa infalível. É a única verdade absoluta, única. Eu vou abrir um parênteses aqui para dar até um testemunho. Já estou há bastante tempo no Evangelho, com a graça, com a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, viu, amados visitantes? Eu tenho essa oportunidade de estar aqui com o microfone na mão, muitas vezes tremendo, se não por fora, porque o tempo vai dando uma casca, mas por dentro muitas vezes estou tremendo. Domingo para mim é um dia diferente, porque quando chega ali para as 3, eu já estou preocupadíssimo, irmão. Eu torço para o meu time não jogar nesse horário para não querer nem saber qual é o resultado da desgraça do jogo, que ultimamente só tem sido porcaria também, né? Quem está sorrindo me entende, então deixa para lá. Também nunca me acrescenta nada, mas... E ali eu fico... O que o Senhor vai falar com a igreja? O que o Senhor tem para nós nessa noite? E em cima
da palavra, meus irmãos, é que a nossa fé tem que caminhar. Aquele homem que procurou Jesus com o seu filho, que também estava endemoniado e que, aliás, tentava se suicidar toda hora, uma hora se jogando no fogo, outra hora se jogando na água. Imagina também aquele pai, mesma coisa, uma vida difícil demais, irmãos, lidar com isso. Ele vai, chegou bem na hora que Jesus não estava, fala com os discípulos. Os discípulos ficaram ali enrolados, os apóstolos até, né? E aí não conseguiram fazer nada, e Jesus chegou na hora da muvuca e perguntou: o que está acontecendo aqui? E foi o próprio homem que respondeu para ele: é que eu trouxe meu filho aqui, e o meu filho tem um problema assim, só que os seus discípulos aí não conseguiram resolver. E aí disse para Jesus: se o senhor pode fazer alguma coisa, se o senhor pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa. E como que Jesus responde para ele? E você pode crer? Porque se você pode crer, tudo é possível para quem crê. Para quem crê. Agora, é como se ele dissesse assim: me mostra a tua fé, que eu vou mostrar para você o meu poder. Quem está entendendo isso? O problema de ficar muito tempo, irmãos, e as coisas param de acontecer, é que a gente começa a acreditar que tudo teria que ter sido do jeito que nós pensamos. E muitas vezes, Jesus não faz assim. Vê o caso de Lázaro, as irmãs, tão próximas de Jesus, tanto a Marta, que era fazedora, como a Maria, que era ouvidora, nessa hora, ambas disseram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, esse é um tipo de fé que a gente costuma ter. Permitam dizer assim, é meio que a média, é meio que o perfil médio do crente atual. Tentar te explicar isso aí, é que assim, gente que crê no que Deus fez, gente que crê no que Deus vai fazer, mas não crê naquilo que Ele pode fazer naquela hora. Qual o problema ali? Elas não acreditavam que, agora que já estava morto e enterrado, Jesus pudesse fazer alguma coisa. Só que Ele fez, e nós vamos dar glórias a Deus agora. Amém? Glórias a Deus. Ele faz mesmo quando nós pensamos que não tem mais jeito. Amém, meus amados? Então vamos lá, vamos pensar direitinho, se no lugar daquela mulher estrangeira, que malemar conhecia Jesus, eu acho que ela nem conhecia, na verdade, ela só tinha ouvido falar, Nilson, só isso, ó. Como é que é? Fez isso? Fez mesmo? Curou um paralítico mesmo? Não, sério, o cego de nascença curou, tirou, sim, fez. Bom, então eu vou lá. Bom, só isso. A história dela com Jesus era só essa, né? Mas vejam só, meus irmãos, vamos olhar aí para o versículo 23 e começa por essa palavra que está aí, começa a pensar assim, que se no lugar dela fosse um crente médio dos nossos dias, assim, um perfil médio do crente atual. E aqui eu não quero falar com tom de crítica. Eu não quero apontar dedos para dizer, olha, é assim, assado, aqui e ali. Não. Eu só estou querendo, assim, compartilhar com a igreja aquilo que o Espírito me inspirou. Aquilo que eu consigo ver e quem sabe você vê também. Quem sabe você também vai pensar que realmente, sabe, se fosse um crente dos nossos dias, chegasse lá, com toda aquela esperança no coração, com aquela fé viva mesmo, que a gente sabe que ela teve. Daí chega, grita, expõe o problema dela na frente de todo mundo, e o que Jesus faz? Nem responde. Se fosse um crente dos dias de hoje,
que você acha que ele faria? O que faz uma pessoa que chega numa igreja, leva uma fé, apresenta um problema, e daí não sai nada para ele, não acontece nada. Vem a palavra para ele, ninguém toca, ninguém ora, nada, simplesmente o silêncio. Talvez muitos dissessem assim, que porcaria, tem que ver outro lugar, porque isso aí não deu nada, não deu em nada. Olha que coisa, que atenção que me deram aqui. Não fizeram nada. Mas, para piorar, quando Jesus fala, ele ainda fala uma palavra dessa. Deixa eu dizer, muitas vezes, quando nós nos apresentamos ao Senhor, na hora difícil mesmo, naquela dificílima mesmo, que você fala, se Deus me ajudar, não sei o que vai ser, tá bom. Mas aí você vai, se apresenta e ele, naquela hora, ele não quer, ele entende que não é a hora de estender as mãos para a sua cabeça e dizer, Cida, receba agora esta bênção, porque quando você chegar na tua casa, todo aquele problema vai estar resolvido. Não é, ele não quis fazer. Ele quis dar uma palavra. E aí eu volto para o crente de hoje, como que a gente tem recebido a palavra? Isso começa a responder por que muitas vezes as coisas param de acontecer. É porque a gente se movimentou, a gente creu, a gente se apresentou, a gente se pôs a trabalhar, a gente se pôs a desenvolver, mas aquele problema continua e a gente tem que parar para pensar. Se o problema não é que a nossa fé tenha ficado estagnada, se a gente não tenha sido afetado por uma palavra que a gente não quer ouvir. Porque infelizmente nos dias de hoje é assim. Muita gente só recebe aquela palavra de bênção, aquela que acontece, aquela que gera um movimento, uma ação imediata, como se fosse um fast food, você pede, daí a pouco teu número aparece lá, você já pode pegar. Mas Deus muitas vezes não vai trabalhar assim, Ele vai primeiro te dar uma palavra, e se você quer saber, é bom se preocupar com o modo como você recebe a palavra do Senhor. Quero só frisar novamente que não importa quem está pregando, não importa se é pregador famoso, se não é, se fala bem, se fala mal, quero só que você entenda que quando você levanta a mão e confessa, e crê, e professa, aliás, que você crê que esta é a palavra do Senhor para a tua vida, então também interessa o modo como você recebe a palavra. Porque uma palavra como essa, olha, eu não vim aqui para você não, eu não estou aqui por sua causa não. O que a pessoa começa a pensar? Ô mãe, ô louco, mas precisa falar desse jeito? Não tinha outro jeito de falar? Não podia ser um pouquinho mais suave? Tinha que botar o dedo no meu nariz. E sabe quem era o pregador? Jesus. Quer saber? Ele fala mais no 25. Muita gente conhece essa palavra, por isso que eu nem li no começo. Então, não, volta. Do cachorrinho lá, como é que é? Volta, 23. Mas ele não respondeu a palavra, disse, espere, que na tarde de nós. Volta o 22, quero ver. Eis que uma mulher, para frente, né? Vai lá, 22, 23, 24, 25, 26, eu acho que é, vamos ver. Isso, ó. Aí Jesus fala mais, ele, porém, respondendo, disse-lhe, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Bom, aí é como se, trazendo para hoje, eu dissesse assim, olha, é o seguinte, filho, beleza, joia, prazer te receber aqui, só que é o seguinte, aqui eu tenho os filhos de Deus para alimentar, e você, cara, assim, desculpa de falar, mas não posso tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Bom, a pessoa, com certeza, irmãos, ia procurar outra igreja. Com certeza ia dizer, eu fui tratado igual cachorro naquele lugar. Sabe, isso começa a fazer a gente pensar que quando alguém tem uma fé verdadeira, quando alguém está olhando para Jesus, quando a fé é uma fé aprovada por Jesus, como foi aprovada a fé daquela mulher, uma mulher que estava de fora. Quem está entendendo? Os discípulos estavam dentro, a mulher estava fora. Quem está dando exemplo para quem? E não foi a primeira vez
que uma pessoa de fora, que uma pessoa que não conhecia o Evangelho, uma pessoa que estava fora da graça, uma pessoa que vivia lá do seu modo, carregando o seu jeito de ser, não foi a primeira vez que alguém assim foi usado para dar exemplo para aqueles que estão de dentro. É por isso que eu digo, a gente precisa pensar. A gente está dentro, a gente sabe quem é Deus, sabe o que Ele fez, crê no que Ele fez, crê que Ele vai voltar, crê que Ele vai separar bodes das ovelhas, crê que vai haver um período de tribulação, um milênio, um juízo final e uma eternidade. A gente crê em tudo que está na palavra, mas a gente às vezes deixa de crer naquilo que Ele pode fazer por nós hoje. E Ele, com muito amor, está chamando corações que de repente já estavam conformados, achando que mais importante do que um filho, mais importante do que a esposa, mais importante do que a família, do que o marido, né? Achando que mais importante do que tudo isso era apenas participar do culto. Os discípulos estavam participando do culto, mas aquela mulher estava participando da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Você pode continuar cultuando ao Senhor? Claro que sim, lógico. Pode continuar fazendo tudo que você está fazendo, mas há algo que o Senhor te chama, há algo que o Senhor quer resgatar, que muitas vezes era para estar aí, viva, forte, confiante, para você viver uma vida espiritual muito melhor e maior, para você crescer, não só em bênçãos materiais, isso também, mas muito mais espiritualmente, ganhando uma musculatura de fé, aquela fé que diz, olha, está ruim, mas não vai ficar assim. Aquela fé que espera no Senhor, aquela fé que crê, que o Senhor permanece olhando para o teu coração. Mas onde que começa a perder bênção? A hora que começa a olhar para o comportamento dos irmãos. Nem falou bom dia. Olha, irmãos, a gente aqui, todos sabem, tem o maior prazer de receber bem. Ainda hoje tem visitante, não sei como é que vocês foram recebidos aí, fala não. Porque os líderes do acolhimento estão ali, e a gente trabalha, né, para que todos sejam bem acolhidos, bem recebidos, com um sorriso no rosto, um abraço, um lugarzinho para sentar, né, e que você fique bem. A gente faz isso. Mas a gente tem consciência plena de que não é isso que vai realizar o milagre na tua vida. Que não é para isso que você tem que olhar. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de fazer. Mas a mulher chega gritando, mandam calar a boca, ainda pede para Jesus mandar ela cair fora, despedir, despede aí que não dá, né? E ela permanece como? Cadê o versículo 25? Deixa eu ver se é esse. Então chegou ela e adorou-o, dizendo o quê? Senhor, socorre-me. Presta atenção. Ela não desistiu, ela não reclamou, ela não se justificou, ela não fofocou. Quem está entendendo faz um sinal assim com a mão. Oh, pelo amor de Deus, irmã, não dá mais para ir lá não, porque você viu o que fizeram comigo? Você não viu o que fizeram comigo? Mandaram o pastor me mandar embora. Queriam calar minha boca a qualquer custo, né? Você acha que pode um lugar desse? Não, mas ela não fofocou, ela não se justificou, ela não se vitimizou, ela não chorou, ela não postou lá no Instagram aquelas frases, né, de efeito que conta da mágoa que você teve. Não, ela não fez nada disso, ela apenas adorou-o e continuou pedindo socorro. Aleluia!
E você vai continuar adorando ao Senhor? Se vai, já vai dando glórias a Deus agora, já vai dando aleluia agora, já vai soltando a tua voz. De que forma ela adorou ao Senhor ali? Ela continuou gritando, ela continuou pedindo socorro, ela continuou crendo no milagre. E é por causa disso, meus irmãos, que o Senhor Jesus, vendo tudo aquilo, o Senhor Jesus sabia exatamente a palavra que Ele havia mandado, Ele sabia exatamente como ia tocar aquele coração, e enquanto todo mundo estava de boca aberta e zóio arregalado ali, ela permanecia no lugar dela. A palavra continua dizendo, vai lá no 27, acho que é, e ela disse, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Deixa eu te falar, meu irmão em Cristo, poder de Deus na nossa vida não é quantidade, mas é a grandeza de quem vem o poder, aleluia. Quando o poder de Jesus cai sobre a sua vida, põe aí no teu coração uma coisa, um tiquinho só desse poder resolve todos os seus problemas, aleluia, porque te perdoa, faz com que você tenha força para recomeçar, Ele dá direção, Ele sustenta, Ele fortalece, Ele protege, Ele pega nas tuas mãos e vai contigo para a tua casa, amém? Vamos levantar? Como é que você veio para cá? O que te trouxe? Tem uma causa? Você acha que Jesus não se importa com a tua causa? Sim. Pode ter certeza que sim. Ele está olhando para tudo, conhecendo tudo, mas Ele está olhando também para a tua fé. A tua fé é a chave de tudo que pode acontecer. Isso, aliás, é algo assim que a gente aprende tão rápido. Lembra daquela das montanhas, se tiver fé, como um grão de mostarda, lembra dessa? Nesse mesmo viés, são todas as coisas. Eu sempre digo que se há algo que Satanás quer roubar de você, não são os teus bens, teu dinheiro, tua casa, o carro que bateu, não. Mas ele quer roubar a tua fé. Isso sim. E quando a fé é como desta mulher, a gente não fica reparando em nada, a gente olha só para Jesus, a gente recebe a palavra dele, a gente recebe o silêncio dele e permanece confiando, porque a gente sabe que é isso que ele quer ver em nós, é essa fé que nós temos que apresentar. Não aquela fé oscilante, não aquela fé que muda toda hora, não aquela fé que fica buscando sei lá o que, não sei aonde, não, aquela fé que olha só para Ele. A mulher não estava nem aí com o que os discípulos estavam falando. A mulher recebeu bem a palavra e permaneceu numa fé viva. Agora, quando uma fé esfria, o nosso olhar muda. Quem entendeu o que eu estou falando aí? O nosso olhar muda de direção quando a nossa fé esfria. Então essa é uma mensagem que vem para dizer diretamente no nosso coração: olhe para Jesus. Só para Ele, amém? Você vai olhar para Jesus? Você tem uma causa, você tem algo aí que precisa ser resolvido. Eu não vou chamar ninguém à frente, porque sinceramente, irmãos, acho difícil alguém que não tenha. Pode não ter um caso grave,
Mas quando não é diretamente com a gente, envolve um filho, pai, mãe, um parente, um amigo amado, uma pessoa que a gente está vendo sofrer. Então, coloca a mão aí no teu coração agora. Tenta pensar que você tem Jesus aqui em nosso meio. Tente pensar que você pode apresentar a Ele este problema agora. E não é por teu merecimento, não é pelo tempo de casa, não é porque Ele deve alguma coisa para você, mas tão somente porque Ele deseja ver que fé que você está carregando aí. Se é aquela fé automática que vem, comparece, volta, então aí você vem e volta para a tua casa e tudo está do mesmo jeito, mas nesta noite, o Senhor vem chamando a gente para deixar um pouquinho do modernismo, deixar um pouquinho de olhar para aquilo que atrai pessoas assim, porque querem, por uma questão estética, mas acima de tudo, para que a gente volte a crer que Ele tem um poder tão grande, que apenas uma migalha, sabe, uma migalha que cai de uma mesa é suficiente para te sustentar, suficiente para libertar qualquer pessoa de demônios, suficiente para curar qualquer enfermidade. Está chamando a gente para voltar a crer que é só um pouquinho do poder dele, porque um pedacinho, um tiquinho do poder de Jesus é muito maior do que o maior de todos os nossos problemas. E nessa noite, Ele está chamando a gente aqui com muito amor, e está dizendo no nosso coração: eu quero fazer na tua vida, você que veio, você que ficou, você que está aqui, quero fazer na tua vida o milagre que você precisa. Então, com as mãos no coração, abaixa a tua cabeça e clame junto comigo ao Senhor. Pai amado, Pai querido, que sempre está conosco, que sempre cuida de nós, que sempre nos ensina. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar que a Tua palavra foi clara ao nosso coração e que nos chama para reativar a nossa fé, a nossa esperança de que o Senhor não nos abandonou, de que nada importa a não ser aquilo que o Senhor tem para nós. A nossa fé, ela está submetida ao seu avaliar, Senhor, de mais ninguém. A fé que nós trazemos aqui, Deus querido, pode não ser tão aprovada, tão boa como foi daquela mulher, mas eu, em nome do Senhor Jesus, como ministro do Teu Evangelho, eu peço, Deus querido, para todos nós que ouvimos e cremos na Tua palavra, que o Senhor possa vir nesta noite, tocar o coração de cada um de nós e aumentar a nossa fé, e fazer com que a gente creia de um modo tal, Deus querido, que nada possa roubar a comunhão que temos contigo, nada possa quebrar a aliança que nós temos contigo. Nós não abrimos mão da tua presença, Deus querido. Nós não queremos fazer nenhuma espécie de manifestação a não ser do quanto cremos no Senhor, na tua graça, na tua virtude e misericórdia que está sendo derramada sobre cada um de nós nesta noite, e que possamos assim, Deus querido, sair daqui abastecidos com a Tua palavra, para que a nossa fé, Deus querido, seja aumentada, seja reativada, que a gente volte para aquele lugar, Senhor, em que estávamos quando aqui nos colocamos em Tua presença. Isto seja assim na vida de cada um dos meus irmãos, e que por esta palavra, Deus querido, o Senhor receba o nosso muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos que creem, a uma só voz, em